Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou educadora do MOVA e hoje a gente vai estar falando sobre um tema de grande relevância, principalmente por estar bastante na mídia, um tema muito interessante, que é a conscientização e informação sobre o autismo. A primeira coisa que a gente gosta de mostrar sobre o autismo, assim, para quem está conhecendo agora, é o símbolo. Muitas vezes a gente vê esse símbolo em algumas placas, alguns lugares quando a gente vai no banco, por exemplo, né? E a gente às vezes não sabe o que significa. Então aqui a gente tem o símbolo do autismo, ele tem a cor azul, né? Presente bastante. Por quê? Cor azul representa o masculino. O autismo, ele tem maior número de casos em homens, então é superior, né, o número de casos em homens do que mulheres. Acharam interessante colocar o azul para fazer alusão ao sexo masculino, né? O quebra-cabeça é justamente essa diversidade, tanto das famílias quanto das pessoas com autismo, tá bom? Mas o que é o autismo então, né? O autismo ele é essa desordem neurológica, é uma série de características de ordem neurológica que estão presentes em cada indivíduo que é autista. Uma delas que a gente colocou aqui, né, os tipos de autismo que tem, então a gente tem o autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger, ou Asperger, né, algumas pessoas falam Asperger. A gente também colocou como uma grande importância quando que começou, né, a gente a ter esse dia da conscientização mundial sobre o autismo. Então, em 2007, a ONU definiu que todo dia 2 de abril seria essa data de conscientização. E o mais legal é que em alguns lugares do mundo, a Torre Eiffel, no Brasil foi o Cristo Redentor, ficou iluminado de azul. Como a gente já falou anteriormente, azul é a cor que faz alusão ao autismo, pensando, né, de um modo na incidência maior sobre homens do que mulheres. Então, acharam interessante nesse evento, lá em 2007, colocar a cor azul, tá bom? Em 2022, ou seja, esse ano, eles colocaram a seguinte temática: lugar de autista é em todo lugar, certo? Por quê? Todo ano tem um tema nas campanhas e esse ano acharam interessante colocar esse. Como vocês podem perceber, tem a hashtag ali, autista em todo lugar, e está em todas as redes sociais. Novamente, a gente colocou aqui a questão da cor azul para que a gente não esqueça. Então, se porventura a gente passar em algum lugar, ver alguma reportagem e tiver essa cor azul, a gente já sabe agora o porquê dela. E mais bacana disso é que nessa campanha de 2022, o Maurício de Souza, em parceria com a revista Autismo, né, eles fizeram essa parceria da revista e colocaram como personagem o André. Então o André é um personagem da Turma da Mônica, tem algumas historinhas, inclusive, disponíveis, tá, em alguns sites sobre autismo, que fala da questão do André. E eles colocaram o André como o slogan dessa campanha de 2022. Então foi muito interessante. Teve aí a participação de uma brasileira erradicada na Holanda, que ela colocou: lugar de autista é em todo lugar. Isso que é o mais importante dessa campanha. A gente entender que não importa onde o autista está, ele vai estar em qualquer lugar, certo? E falando de características, então, né, a gente já falou sobre o símbolo, a gente já falou do porquê da cor azul, da campanha desse ano, a gente vai estar falando de algumas características simples e gerais, tá? Para que todo mundo possa ter um pouco de esclarecimento a respeito do autismo. Então, segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, tá? Ele tem uma referência mundial de critérios para diagnóstico. Ou seja, aqui a gente colocou algumas características gerais que visam o diagnóstico. Então, às vezes a pessoa não sabe se tem alguém na família, algum amigo, algum conhecido, e a gente pode estar vendo essas características, auxiliando, ressaltando, né? Dificuldade na comunicação social ou interação social, como na questão da linguagem verbal e não verbal, a reciprocidade socioemocional. Então, às vezes a gente percebe que fica mais distante, né?
tem um comportamento atípico nessas situações, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos, certo? E hipo ou hipersensibilidade a estímulo sensorial. O que é isso? Às vezes a pessoa vai ter uma sensibilidade muito grande para lugares com muito ruído, com muita luminosidade. Essas são algumas características, tá? A gente está colocando aqui apenas para esclarecer, para a gente tentar identificar, ficar atento. Uma outra coisa importante da gente estar falando é o transtorno do espectro autista, ele leva a dificuldades de interação social, na comunicação e no comportamento. E isso varia de leve a grave. O que isso quer dizer, pessoal? Que cada autista é único. A gente não vai ter as mesmas características no mesmo autista. Por isso que varia de leve a grave. É muito importante, então, a gente entender que não é uma doença. Ela é um modo diferente de se expressar e reagir, certo? É uma condição neurológica, né? E ela não vai se agravar com o avanço da idade. Não é uma doença, não é uma doença degenerativa, não é isso. É apenas uma condição neurológica. O indivíduo já nasce com ela, tá certo? Por alguns fatores que ainda estão sendo estudados para se descobrir exatamente o porquê, e ela não vai piorar com o passar do tempo. No entanto, o que é bacana? Quanto antes a gente conseguir tá ajudando mais pessoas, né, a buscarem esse diagnóstico, a entender a importância do autismo, melhor essa pessoa vai ter a sua vida caminhando, melhor a qualidade de vida então. Tá legal? A gente colocou para vocês como proposta de atividade um documentário sobre a conscientização. Ele é um documentário curto, é um documentário que mostra essa caminhada do autismo aqui no estado de São Paulo, né? E bacana que mostra a amplitude desse tema e a sua importância. Então ele serve para que todos nós possamos estar nos conscientizando amigos, parentes e assim transmitir para mais pessoas as informações acerca do autismo. Essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima!